Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui em mais uma live nesta sexta-feira, às 7h30 da noite. Live essa de perguntas e respostas, pelas quais vocês me perguntaram durante a semana e eu estou aqui para responder para cada um de vocês. Estou muito feliz de poder ajudar, de poder estar ensinando vocês cada vez mais um pouco sobre a palavra de Deus, a palavra que tem nos libertado, nos curado e nos salvado de todos os males, né? Desde já eu quero dizer para vocês que hoje as perguntas são sensacionais. A primeira pergunta fala a respeito do crucifixo, certo? Se você tem a curiosidade de saber a respeito do crucifixo, fique até o final dessa live, porque eu vou estar aqui respondendo uma pergunta a respeito do crucifixo. A segunda pergunta fala a respeito das igrejas pretas, as igrejas pintadas de preto, certo? E tem muitas pessoas, muitos cristãos que têm essa pergunta no coração a respeito dessas igrejas. Se você é uma dessas pessoas que tem curiosidade a respeito das igrejas pretas, o que é que eu penso em relação a isso e o que que a Bíblia diz em relação a isso, fique até o final, eu vou estar respondendo a pergunta aqui que você fez. E você que deseja também fazer a sua pergunta, você tem alguma dúvida em relação à palavra de Deus, você pode estar fazendo aqui nos comentários, a qualquer momento. Se você tem alguma pergunta, você pode aqui nos comentários fazer essa pergunta e na próxima live, na live de sexta-feira, 7h30 da noite, eu vou estar respondendo para você e para a sua família. Vou estar respondendo para todo mundo aqui a respeito da sua dúvida. Assim você vai estar aprendendo a palavra de Deus muito mais. Quero, nesse momento, pedir para você já deixar o joinha aí, né? E compartilhar. Compartilhar com seus amigos, compartilhar aí nas redes sociais, tá? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Tenho certeza que eles serão abençoados. Se por acaso você perceber que a cor, né, muda de vez em quando, né, fique tranquilo. Isso é normal, é porque o meu celular está com esse problema, certo? Mas não vai alterar nada daquilo que você vai aprender, tá bom? É, Vamos lá. Primeira coisa, eu quero pregar a palavra de Deus ao seu coração, né? Você já pode chamar a sua família para participar da live de hoje. E eu quero falar sobre o Pai Nosso, né? O Pai Nosso que foi uma oração que Jesus ensinou aos seus discípulos. Uma oração pela qual se tornou modelo para que nós viéssemos a conversar com Deus. E o começo da oração já mostra muitas coisas importantes aqui. Primeiro, o Senhor diz: Pai nosso que estais aonde? No céu. Preste muita atenção. Primeira coisa que você precisa entender é a oração, quando diz Pai nosso que estais nos céus, significa que a oração é um modelo de intimidade com Deus. Ninguém começa uma oração, Deus. Não. Vamos começar intimamente, vamos chamá-lo de Pai. Jesus está ensinando aqui, vamos chamar Deus de Pai. Ele é o Pai Nosso. Pai Nosso que estais aonde? No céu. Então é um momento de reverência, ao mesmo tempo é um momento de intimidade. E é importante você entender isso no seu coração. O Pai Nosso é um modelo de oração que traz intimidade. A palavra Pai, do original grego, é pater, que quer dizer aquele que cuida, aquele que orienta, aquele que gera. Então, só um filho realmente chama Deus de seu pai. Então é importante você
entender isso no seu coração. Quem não conhece Deus como Pai, verá a oração apenas como uma ferramenta e não como comunhão. Ou seja, tem muitas pessoas que vão usar essa oração do Pai Nosso só para ter certas coisas, os benefícios que a oração traz. Quando, na verdade, a oração é apenas um modelo para você conversar com Deus, certo? Conversar com Deus com, por exemplo, Pai Nosso. Conversar com Deus com intimidade, gerando essa intimidade através das palavras que estão no seu coração. Assim você vai estar orando da maneira correta, certo? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, a tua oração não pode ser uma oração manipulada, uma oração controlada. Deus vai fazer a minha vontade, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mostra que a tua oração não tem que ser baseada no que você quer, mas tem que haver uma sincronia, tem que haver um encaixe daquilo que você precisa, deseja, e tem que ser aquilo que o Senhor realmente quer para você. Essas coisas têm que estar entrelaçadas, o que você deseja, o que você precisa, com a vontade de Deus, para que a oração não seja algo, o Senhor tem que me dar, né? O Senhor tem que fazer isso por mim. Não, lembre-se que Deus ele não está obrigado a fazer nada por nós, mas ele faz por amor. Então, e é por amor que nós também devemos nos aproximar dele, é por amor que nós devemos nos encontrar com ele, seguir ele por amor e pedir a ele também por amor. Tudo precisa ser por amor. É muito importante você entender isso em relação na oração do Pai Nosso, que é um modelo de oração para como a gente chegar até Deus, certo? Essa palavra é muito forte. Se você está sendo tocado, impactado por essa palavra, já deixa o like aí, né? Já vai compartilhando aí no WhatsApp, nos grupos que você tem de amigos, né? Os grupos de oração que você tem. Compartilha lá, deixa essa mensagem, eu tenho certeza que eles serão tocados pelo poder de Deus. Então, a oração, preste muita atenção. A oração, gente, é se render ao governo de Deus, não ao contrário. Deus tem que fazer o meu governo. Deus será governado por mim por causa da oração. Não. Pelo contrário. A oração é seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, o governo de Deus tem que ser estabelecido na oração. Ele vai fazer a vontade dele na tua vida quando você orar. Por isso que o seu desejo e a sua vontade tem que estar entrelaçado, tem que estar ligado à vontade de Deus para que a sua oração ela seja respondida. Amém? Glória a Deus. E nós vamos para livrai-nos de todo mal. O que significa isso? Dependência e vigilância até o fim. Ou seja, você está pedindo para Deus te livrar de tudo que existe de mal nessa vida para você. Livrar de pragas, livrar de doenças, livrar de pestes, livrar de epidemia, livrar de pandemia, livrar de acidentes, de mortes, livrar você de tudo que existe de mal neste século. É muito importante você entender isso. A oração é você falar com Deus aquilo que você está sentindo, certo? É você expressar o seu coração. Por isso que tem que ter intimidade, tem que ter a petição alinhado com a vontade de Deus e tem que você pedir o livramento para a sua vida. Porque não é porque você tem fé em Deus que você está imune às coisas desse mundo. Pelo contrário, se você não orar e pedir a Deus livramento, muitas coisas podem acontecer com você, certo? Então, escreva aqui embaixo: livrai-me de todo o mal.
Escreve aqui embaixo agora, vai. Livrai-me de todo o mal. Para isso ficar gravado na tua memória, para que você receba do Senhor essa proteção. Essa proteção, ela é contínua. Por isso que a oração tem que ser contínua. Você acorda de manhã, ora. Vai dormir à noite, ora. Entendeu? Tem que ser diariamente, todos os dias, essa oração. Oração de vigilância, de proteção. Peça ao Pai para você ser uma pessoa vigilante, que Ele vai estar, para você ser uma pessoa vigilante, para Ele lhe ajudar a estar sempre à espreita dos ataques do inimigo contra você. Tá bom? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero fazer uma oração para abençoar a tua família e tua casa. Em nome de Jesus, levante sua mão. Pai, em nome de Jesus, abençoa os teus filhos com proteção. Pai, livra-os do homem mau, do homem perverso, do sanguinário, de todos os homens que vêm para destruir a vida desta família. Toca, Pai, e abençoa-os. Livra-os também da praga, do acidente, da peste, da doença, de tudo, Senhor, que é mal, para que eles possam viver em paz. Abençoa-os, ó Deus, e livra-os do homem invejoso, do homem que tem um olho grande. Abençoa eles com amor e com paz, que eles vivam com paz com todos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Escreve agora aqui embaixo, amém, para você concordar com essa oração. Escreva aqui embaixo, amém, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, que Deus abençoe vocês, para a honra e glória do Senhor. E nós vamos agora responder as perguntas que vocês fizeram durante a semana. Se você tem alguma pergunta, alguma dúvida em relação algum versículo, alguma palavra que você leu, ou algum amigo seu contou alguma coisa, e você deseja saber, à luz do Evangelho, à luz da palavra, né? Aqui eu deixo, às vezes, a minha opinião, mas o que importa é a palavra, eu mostro a palavra, também mostro a minha opinião, não é? Então é muito importante. A minha opinião é muito alinhada com a palavra, né? Eu alinho muito a minha opinião à palavra, porque é importante a gente viver pela palavra de Deus sempre. Amém? Glória a Deus. Primeira pergunta de hoje. Preste atenção. É correto usar colar com crucifixo? Vou repetir a pergunta. É correto usar colar com crucifixo? Bem, preste atenção. À luz da palavra de Deus, a Bíblia, ela não proíbe o uso nem de cruz e nem de crucifixo. E há uma diferença entre cruz e crucifixo. Biblicamente, o próprio Jesus ele foi crucificado e a Bíblia relata que existe uma maldição ali na cruz. Porque maldito aquele que for pendurado no madeiro. Ou seja, a cruz era um símbolo ali profético de maldição. E Jesus estando ali, a maldição também estava sobre ele. Havia sobre Jesus, na crucificação, os nossos pecados, as nossas doenças e as nossas maldições. Ali estava muitas maldições, muitos pecados ali, tudo ali na cruz. Então, preste muita atenção. Eu quero responder essa pergunta com muita sabedoria. Na palavra de Deus, em Êxodo, capítulo 20, vamos para a palavra. Diz assim, versículo 4 e 5. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Então, primeira coisa, eu não posso ter objeto nenhum, seja cruz ou crucifixo,
que seja para mim algo de adoração, porque é proibido, certo? Que fique isso bem claro. Não importa. Seja qual for o objeto, pode ser um elefante em casa, ou um pingente que tem um bonequinho e tal. Se ele me servir de um objeto de adoração ou superstição, então eu estou em pecado porque é proibido. E estou debaixo de maldição. Fique bem claro isso no seu coração, certo? Há uma diferença entre cruz e crucifixo. A cruz pelos séculos, a história mostra que ao longo dos séculos foi um objeto de símbolo do cristianismo, a cruz em si. Já o crucifixo é aquela cruz com Jesus morto lá, certo? Esse tipo de símbolo, crucifixo, que é o Jesus morto, para muitos cristãos e para muitos teólogos, é um objeto de idolatria, que não pode ser usado por nenhum cristão. Por que, apóstolo? Porque Jesus ele não está mais na cruz. Jesus ele ressuscitou. A cruz está vazia, o túmulo está vazio. Então Jesus não está mais na cruz. Não há nenhum interesse da igreja de Jesus ficar mostrando Jesus morto numa cruz. Não há nenhum interesse nisso. Imagine você, mãe, que teve o seu filho morto e você ficar usando um objeto, um pingente, um colar no seu pescoço, com a imagem do seu filho morto naquilo que ele morreu. Né? Por exemplo, morreu em cima de uma calçada. Você vai usar ele morto numa calçada. Né? Então, não é proibido na Bíblia, eu quero deixar bem claro. Mas a igreja de Jesus, os escolhidos de Deus, não têm interesse de mostrar Jesus pregado numa cruz, porque ele não está mais ali, ele ressuscitou. A cruz vazia é outra questão, porque a cruz vazia mostra ali um símbolo pelo qual muitos cristãos usaram ao longo da história para até mesmo defender a sua fé. Então, ele, ao longo da história, foi um objeto de muita fé. Apesar que, presta atenção no que eu vou falar agora, apesar que muitos cristãos atuais não usam mais a cruz como símbolo do cristianismo. E para nós está tudo bem. Quem quer usar, pode usar. Quem não quer usar, também não tem problema nenhum, certo? Agora, existe na Bíblia algo que proíba? Não, não existe, certo? Fica a seu critério. Mas o que muitos cristãos não usam, não aceitam, principalmente a igreja escolhida de Jesus, não aceitam o Cristo lá na cruz, porque ele não está mais ali, ele ressuscitou. Inclusive no túmulo dele está escrito essa frase: ele não está aqui, ele já ressuscitou, como tinha dito. Ou seja, Jesus ressuscitou, não está mais ali. Amém? Entendeu aí? Ok? Então, não é pecado em si, certo? Desde que não se torne um amuleto, uma superstição, um objeto de proteção. Não pode, senão se torna idolatria. Entendeu? Você não pode usar qualquer coisa, qualquer objeto, seja cruz, crucifixo, seja pé de coelho, trevo de 4 folhas, qualquer coisa que traga superstição. Isso aqui vai me dar sorte. Isso aqui vai me trazer proteção. Não. Isso não existe. Tá? A verdade é que quem tem
de verdade o sangue do Cordeiro sobre a sua vida, sobre a sua cabeça, não precisa de nenhum objeto de superstição para receber a proteção de Deus. Amém? Está respondido aí? Glória a Deus. Escreve aqui, entendi. Escreve aqui, entendi. Amém? Glória a Deus. Segunda pergunta de hoje. É correto pintar a igreja de preto, visto que a moda agora são igrejas pretas? Olha essa pergunta, hein? É correto pintar a igreja de preto, visto que a moda agora são igrejas pretas? Gente, essa pergunta, ela é um pouco polêmica, certo? Vai gerar polêmica essa pergunta. Porque hoje a moda são as igrejas pretas. Estão pintando as igrejas de preto, né? E o altar estão fazendo de palco, colocando ali muito louvor, muita música, muito show. E as pessoas elas têm um certo receio, né? Às vezes gera escândalo esse tipo de atitude dentro da igreja. Então, a Bíblia ela não dita uma cor específica que se deve pintar a igreja, né? A Bíblia não relata isso, mas existem alguns versículos que eu vou mostrar para vocês, que é muito importante você saber. Primeira coisa, que a cor preta remete à escuridão, certo? A cor preta, ela tem um símbolo tipo de trevas, de escuridão. Então, a Bíblia diz assim em relação a trevas e à luz. 1 João 1,5. Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Certo? Em João 3,19 diz assim, ó, os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Ok? Na Bíblia, luz é Deus, é verdade, é revelação. Amém? Na Bíblia. Na Bíblia, trevas é pecado, é ocultismo, é engano. Então, aposte, o Senhor está me dizendo que tem um sentido espiritual? Sim, é isso que eu estou dizendo, certo? É isso que eu estou dizendo. Uma igreja preta, ela remete ao mundo espiritual algo muito ruim, certo? Ela está trazendo uma atmosfera, um ambiente muito ruim. Preste atenção. O mais importante para uma igreja não é a sua cor. O mais importante para uma igreja é o seu comportamento. O que vale é o que é pregado, se a doutrina ela é verdadeira, se a prática da doutrina está sendo efetivada pelos membros daquela igreja. Isso é o mais importante. Mas o que eu estou dizendo é que no mundo espiritual e na palavra de Deus, a igreja preta passa para o mundo algo que traz ocultismo, que traz, deixa eu ver como foi que eu escrevi aqui, pecado, engano, pode até não ter, pode até não ser isso, mas a imagem que se passa através de uma igreja preta é que estão querendo esconder alguma coisa, entendeu? Então, é mais fácil você, com uma igreja preta, atrair mais jovens e também afastar, repelir pessoas mais velhas, entendeu? Então, o evangelho de Jesus é para todos, velho, jovens e crianças, todos, adultos, todos. O evangelho é para todos. Então, segundo as escrituras,
A igreja preta remete a alguma coisa que estão escondendo, certo? É isso que passa para o mundo espiritual. Atenção para esse versículo aqui que eu trouxe para vocês, ó, preste atenção, 1 Coríntios 10 e 23. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Ou seja, eu posso fazer qualquer coisa. Eu posso pintar a igreja de preto? Posso. Posso pintar de amarelo? Posso. Posso pintar de azul? Posso. Mas convém eu fazer isso? Será que vai edificar? Será que eu fazendo isso vai atrair mais pessoas ou vai repelir ainda mais as pessoas? Não é? Porque a gente não pode inserir um modismo na igreja. Porque o modismo, nós sabemos que traz consigo o engano do mundo para dentro da igreja e nós não podemos permitir isso. Eu, como servo do Senhor, pregoeiro do Evangelho, defensor da fé, jamais poderia aceitar isso na igreja de Jesus. Independente seja minha igreja ou qualquer outra igreja, tenho amigos que congregam em igrejas pretas, não é? E eu defendo a fé de que a igreja ela precisa ser bem iluminada. Inclusive, trouxe alguns versículos a respeito disso, da iluminação da igreja. Aqui em Êxodo, capítulo 25, do 31 ao 37, diz assim, ó, Deus manda construir um candelabro de ouro puro com 7 lâmpadas. No versículo 37 diz assim, ó, farás também 7 lâmpadas, as quais se acenderão para iluminar diante dele. Ou seja, Deus sempre quis que o tabernáculo, que o templo fossem construídos com muitas lâmpadas e que eles fossem bem iluminados. Nada de escuridão, nada de escuro. Igreja escura, né? Igreja que apaga as luzes, né? Se for por alguns minutos, por algum propósito que ali, então, mas nada de ocultismo, de engano, isso não pode existir na igreja, certo? Aqui em Levítico 24, versículo 2, diz assim, ó, ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveiras batidas para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. Ou seja, Deus queria que as lâmpadas estivessem acesas o tempo todo. Então, se o próprio Deus, quando foi construir o templo, o tabernáculo, né, ali era o símbolo de Cristo, em que Cristo seria a luz do mundo. O tabernáculo tinha que ser luz, tinha que ser bem iluminado, e o templo também, porque eles eram símbolos, eles eram os símbolos de Cristo, porque Cristo é a luz, ele é bem iluminado. Ele quer também que a sua igreja, eu acredito nisso. Agora eu vou dar a minha opinião. Eu acredito que a igreja precisa ser bem iluminada. Agora eu pergunto para você que está me assistindo, qual a sua opinião? Para você, você acredita que Deus quer que a igreja seja escura ou seja bem iluminada? Deixa aqui embaixo a sua opinião. Ela vai valer muito para que a gente possa sempre estar aqui trocando as nossas ideias, nossos pensamentos, e a gente possa cada vez mais estar aqui como amigos, né? Como pastor e ovelha aqui nos nossos vídeos, tá bom? Outra coisa importante, 1 Reis 6 e 4, também fez para a casa o templo janelas com grades fixas, ou seja, tinha iluminação natural. Deus mandou fazer no templo janelas para que entrasse a iluminação de dia, naturalmente, e lâmpadas acesas também de dia. Então, meu irmão, minha irmã, essa é a minha opinião. Eu acredito que a igreja hoje precisa ser bem iluminada, certo? Não pode ser escura. Essa é a minha opinião. Outra coisa, 1 João 1,5, Deus é luz.
e não há nele trevas nenhuma. Glória a Deus. E você, qual é a sua opinião? Como é que você acha que tem que ser a igreja? Bem iluminada? Pode ser escura? É luz? É trevas? Qual a sua opinião? Escreva aqui embaixo. Eu tenho amigos que congregam em igrejas pretas, igrejas escuras. Amo cada um deles. E eles defendem a sua fé, eu defendo a minha. Mas nós não nos deixamos de nos encontrar, de comer um pastel juntos, de conversarmos juntos, de sermos irmãos em Cristo. E isso, irmãos, é o que importa, tá? O que importa é que, apesar de estarmos em denominações diferentes, sejamos irmãos unidos por um só propósito, que é a fé em Jesus Cristo. Amém? Deixa aqui embaixo a sua opinião, o que você acha. Que Deus possa abençoar você. Eu espero que esse vídeo tenha abençoado a sua vida, tá bom? Deixe o joinha, compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho de Jesus. E obrigado a todos pela live. A live foi uma bênção, né? Todos que estiveram aqui. Deixa a sua pergunta também. Essa pergunta vale muito aqui para que todo mundo que assiste venha aprender também, tá bom? Eu espero ajudar cada um de vocês. Um beijo bem forte no seu coração e nós voltamos a qualquer momento, em nome do Senhor Jesus.